conversar com o nosso menino do tempo, Marcos Jean, que é graduando em meteorologia. Marquinhos, seja bem-vindo ao programa Resenha. Olá, Renata, é um prazer estar com você novamente para conversar sobre o tempo, para conversar sobre as intempéries. Vamos lá, que seja uma boa conversa. Que legal. Marquinhos, me diz uma coisa, todos os teus seguidores, né, que seguem a página lá, Marcos Jean, meteorologista, gostam muito daquela tua história, da Mansão Celestial, Frozen, o Thor. Como é que surgiu essa história e que tá levando assim, tanta gente sempre lá conferir como é que tá o tempo, se chove, se não chove? Como é que começou isso, Marcos? Então, Renata, a história do Pedrão, do Thor e da Elsa, ela começa para a gente levar a informação de uma forma lúdica. Hoje em dia, é mais acessível para as pessoas elas entenderem a informação que está sendo passada de uma maneira que seja mais palpável, que seja mais lúdica e que seja compreensível. É claro, a gente, quando vai passar essa informação, do ponto de vista técnico, é preciso ter a responsabilidade e também a empatia com quem está recebendo. E eu resolvi inserir esses personagens para que trouxesse um pouquinho mais de diversão e um pouquinho mais de visibilidade para que as pessoas compreendessem melhor a informação que eu gostaria de passar e que elas pudessem, através desses personagens, entender o que pode acontecer das variáveis meteorológicas sobre chuva, tempestade, raios, frio e tudo que a meteorologia nos proporciona no dia a dia. Sim, e ficou realmente legal, Marcos, porque assim, tu fala assim, eles vão arrastar os móveis da Mansão Celestial, e parece mesmo que os trovões todos que estão arrastando móveis. Eles vão tirar fotos, realmente tem um monte de raio. Então, se fizesse isso de uma forma tão leve, Marcos, que é legal da gente ler, porque a gente assim, tu bota o informe meteorológico, a gente vai lá dar uma lidinha, como é que vai estar a Mansão Celestial. A Mansão Celestial ela é incrível, porque ela cria esse ambiente de descontração. Sim. Porque se a gente for pensar do ponto de vista subjetivo, a Mansão Celestial é nós, é aqui onde a gente reside. Então, Claro. tudo que acontece na mansão afeta diretamente em nós. E a Elsa, Renata, eu queria assim, esclarecer um ponto de vista sobre a Elsa que é muito importante. A gente parar para pensar, ela é a figura feminina da casa. Tem o Pedrão, tem o Thor, o Pedrão é o São Pedro, como bom católico que sou, né? A gente sabe que São Pedro foi um dos primeiros apóstolos de Cristo, o fundador da Igreja Cristã e o primeiro Papa. O Thor já é o deus da mitologia nórdica e a Elsa é a rainha da neve. Então, o que a gente faz? A gente reúne esse pessoal todo na mansão, que seria uma representação do que é para nós aqui, a nossa região, Pelotas e Rio Grande, e tudo que eles fazem lá em cima interfere em nós. E a Elsa, ela é a figura, na minha visão, a principal, porque como figura feminina, ela sempre traz o equilíbrio. Então, o papel da Elsa lá na mansão com o Thor e o Pedrão é para trazer equilíbrio, é para trazer um pilar de sustentação. Eu, particularmente, não gosto de algumas atitudes da Elsa, porque frio não é comigo, Renata. Olha, não gosto, mas tem quem goste, não é verdade? E sempre que a Elsa chega na mansão, ela chega para equilibrar, ela chega para colocar ordem e todo mundo respeita. Tá certo. E a gente falava também, Marquinhos, esses tempos que agora, né, a primavera é um período muito suscetível, né, de tempestades, granizo, chuva, vento. É isso mesmo? Isso, Renata. Estação de transição, primavera e outono. A primavera é a transição do inverno para o verão e o outono é a transição do verão para o inverno. Então, sempre nessas estações, é muito propício para ocorrer tempestades, porque tem de tudo um pouco. Você pode notar que na primavera tem dias que são quentes, como o verão, mas também tem dias que são frios, como o inverno. Tem dias secos e tem dias úmidos. Então, é uma mistura. A atmosfera ela fica muito caótica. E nesse caos todo,
a gente pode ter as famosas tempestades, com vento, granizo, muita atividade elétrica, que é inclusive o que nós estamos na expectativa de ocorrer a partir de amanhã, terça e quarta-feira, aqui para nós. Marcos, como é que dá essa formação assim? Porque alguns sites, né, eles acabam até noticiando fake news, que vem tempestades da pior nos últimos anos, ou a onda de frio que aconteceu o mês passado, que ia ser pior de 60 anos, não sei o quê, e aí começam a alarmar as pessoas. Aí a gente corre para o Marcos e vê que não é bem assim. Como é que se dá essa perspectiva de chuva temporal, granizo? Como é que funciona isso, Marcos? Uma coisa, Renata, que é muito importante é a gente orientar as pessoas aonde buscar informação. Saber aonde pesquisar, as fontes que são fidedignas é muito importante, porque tem páginas, muitas páginas, seja no Facebook, seja no Instagram, que são administradas por pessoas que não têm ligação nenhuma com a meteorologia. Então, elas não têm responsabilidade pelo produto que elas estão oferecendo, pelo tipo de informação que elas estão empenhando ali nas redes sociais. Então, esse é um primeiro ponto. Com relação à formação das tempestades, agora, nesse período de transição, né, que a gente acabou de comentar, que nesse período agora é a primavera, setembro, outubro e novembro. Agora, com esses choques das massas de ar, fria e quente, com esse caos todo que é a atmosfera, então a gente tem aí muitas formações de tempestades, de raios, de granizo. Às vezes, o evento meteorológico, ele ocorre de forma extrema, então chove muito em uma determinada região. Então, um exemplo, vamos colocar aqui uma suposição. Rio Grande tem uma média para o mês de setembro de aproximadamente 200 milímetros de chuva. Se chover no mês de setembro 300 milímetros, o que vai ser noticiado? A maior chuva dos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Então, é dessa forma que se dá. A gente sempre avalia a variável meteorológica pela média. Aí a gente vê lá desvio positivo em relação à média e desvio negativo em relação à média. Estatística, um pouquinho de estatística para a gente entender. E a gente pega as variáveis meteorológicas, pode ser chuva, pode ser temperatura, pode ser o frio ou calor, muita chuva, pouca chuva, granizo. Isso tudo a gente avalia do ponto de vista estatístico. Então, existe o que é o normal e o esperado. E aquilo que acontece. A gente pega o fenômeno e avalia. Por isso que saem essas notícias dos últimos 50, dos últimos 60 anos, ocorreu tal fenômeno. É mais ou menos baseado nesse sentido. É puramente estatístico. Mas essa última onda que disseram que ia ser assim, a pior dos últimos anos, 60 anos, não aconteceu, né, Marcos? Ou pelo menos não como era a previsão. Ela foi uma onda de frio muito importante, Renata. Ela aconteceu mês passado, em agosto. O que acontece? A gente sempre analisa a atmosfera a 1.500 metros de altura. O que ocorre naquele... São vários níveis, mas quando a gente quer entender o que vai acontecer na superfície, a gente olha para esse nível. A gente chama de 850 HPAs, ou 1.500 metros de altura. Quando se fez as simulações computadorizadas, observou que a temperatura nesse nível ela estava entre menos 15 e menos 20 graus. Logo, a gente tem uma percepção do que vai acontecer em superfície, seja de geada, seja de precipitação invernal, como neve, graupel, esse tipo de evento meteorológico. Foi uma onda de frio importante. A gente viu que nevou em vários lugares, em várias regiões. Nevou no Rio Grande do Sul, nevou em Santa Catarina, nevou no Paraná. Foi um evento importante do ponto de vista histórico. Mas, é claro, quanto mais eu valorizo a minha informação, mais eu vou chamar o público para a notícia que eu quero estar informando. É por isso que é feito essas chamadas que eu, particularmente, Renata, não gosto.
Isso eleva o nível de ansiedade e tensão para quem está recebendo. Então, eu prefiro passar a informação de uma maneira que a pessoa entenda, sem causar, na minha opinião, um alarde generalizado. Sem dúvida. Marcos, me diz uma coisa, qual é a diferença entre o El Niño para a Laninha? De forma geral, Renata, o El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Tá. Mas o que isso influencia para nós, aqui do Rio Grande do Sul? A gente espera que em anos de El Niño tenhamos um aumento na média das chuvas. Isso de forma geral, mas nem sempre acontece. Sempre quando tem um evento de El Niño, a gente precisa estudar aquele evento para ver se realmente choveu acima da média, se choveu dentro da média, e pode, Renata, inclusive termos seca em período de El Niño. Mas, de forma geral, a gente espera que tenha chuva. Certo. O Laninha é o contrário. Laninha ou anti-El Niño. O que acontece? Um resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial para o Rio Grande do Sul. A gente espera que tenha chuvas abaixo da média. Porém, da mesma forma que acontece no El Niño, em anos de Laninha, podemos ter, inclusive enchentes, muita chuva. Então, é necessário estudar caso a caso. Mas a gente subentende que quando fala de El Niño é chuva e quando fala de Laninha é seca. Isso trazendo para o Rio Grande do Sul, para a nossa realidade. E eles fazem o quê? Eles alternam entre eles, Marcos? Como é que funciona isso? Porque a gente escuta, olha, influência da Laninha, influência do El Niño, mas quando se dá essa alteração? Quando é que tá um e quando é que é o outro? É assim, Renata, a gente sempre observa aquela faixa equatorial do Oceano Pacífico, é a temperatura da superfície do oceano. Existem boias que fazem essas medições e ficam ali monitorando a temperatura da água em determinadas regiões. Certo. A gente chama de região do Ninho, que é onde são os locais principais de alteração. Se tiver resfriando, vai para lá, a tendência é de Laninha. Se tiver aquecendo, a tendência é de El Niño. Quanto à alteração, à alternação de um evento e outro, isso varia um pouco. Por exemplo, nós saímos de um evento de Laninha, entramos em neutralidade climática e agora estamos novamente nos encaminhando para um Laninha. A perspectiva é que agora, no verão, se consolide mais um evento de Laninha. Então, passado esse evento de Laninha, vamos novamente para um período de neutralidade climática, que é quando não temos nem El Niño e nem Laninha, e após esse período de neutralidade, a gente observa mais uma vez as águas do Oceano Pacífico Equatorial. Se elas começarem a aquecer, tendência de El Niño. Se voltar a se resfriar, mais uma vez, tendência de Laninha. Para a agricultura, principalmente, quando se fala em El Niño, a notícia é melhor, porque como a gente associa com chuva, e geralmente chove mais em períodos de El Niño, a produção de grãos ela é mais alta. Entendi. Marcos, me diz uma coisa, a formação de granizo, porque às vezes a gente escuta, vai vir granizo grande, granizo pequeno. Como é que é essa formação? Como é que a gente olha para o céu e diz, vai vir granizo? Então, Renata, isso é muito interessante, isso é muito legal, porque depende muito lá daquele nível da atmosfera que eu comentei com você na nossa entrevista, lá em 1,5 km de altura, em 850 hectopascais. Como ocorre isso? Se a gente observar que naquele nível a temperatura está alta, mas quanto é uma temperatura alta? De 20 graus para cima é uma temperatura bem alta, naquele nível. Então, o que acontece? Temos ar quente em 1.500 metros de altitude, isso favorece para que as nuvens se desenvolvam, que elas cresçam verticalmente. São as nuvens que nós chamamos de cumulonimbus. Dentro dessa nuvem tem correntes ascendentes e correntes descendentes que faz com que as gotas de água elas sejam transportadas para temperaturas muito baixas, abaixo de zero, e essas gotas elas começam a se congelar.
Depois elas vão fazendo um ciclo. Elas sobem na corrente ascendente e congelam. Descem pela corrente descendente e agregam com a água que não está congelada. E nesse ciclo, o granizo ele vai se aumentando em camadas, como se fosse uma cebola. Quando a corrente de ar lá na atmosfera não consegue mais sustentar o peso desse granizo, ele se desloca da base da nuvem e chega até a superfície. Então, depende muito, tanto o granizo quanto os raios, depende muito da temperatura que vai estar lá em 1.500 metros de altura. Quanto maior a temperatura naquele nível, a gente pode esperar granizo, pode esperar raio, pode esperar muita coisa. Marquinhos, esses dias eu li que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde tem mais incidência de raios. Por quê? Porque nós estamos o Rio Grande do Sul, ele é um local onde ficam as transições das massas de ar. Como nós estamos nessa região de transição, então tudo que é tempestade forma aqui. Ah, é? Imagina! Assim, vamos ver, vamos tentar, né, explicar mais. Nessas regiões de transição de massas de ar, é propenso para formar tempestades. Certo. Então, principalmente agora, na primavera e também no outono, a gente tem uma grande incidência de raios. Pode ver que forma ali na Argentina, vem para o Rio Grande do Sul, forma na Bolívia, na região onde a gente chama de Baixa do Chaco, que é a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, vem aqui para o Rio Grande do Sul. Quando a gente vai fazer o quantitativo dessas descargas elétricas, aí a gente vê que o estado se destaca em relação ao mundo na quantidade de raios, o que é um fator bem interessante também. Mas é porque nós estamos nessa região de transição e as tempestades se formam, elas são severas aqui para o Rio Grande do Sul. Por isso que nós temos raio, nós temos muito vento, nós temos o granizo. Tudo aqui é acentuado. É verdade. Marcos, me diz uma coisa: quem mora no cassino, vamos pensar assim. Antigamente se dizia, o mar puxou a tempestade. Isso é verdade ou é mito? Esse termo, o mar puxou, ele. Eu gosto muito da sabedoria popular. Mas o que acontece? Em meteorologia, a gente estuda que os fenômenos meteorológicos eles se deslocam de oeste para leste. Ou seja, existe um deslocamento padrão, natural. Certo. Então, um evento que forma lá na Argentina, ele vai se deslocar para o interior do Rio Grande do Sul e vai para o oceano. Claro que se convencionou que o mar puxa, mas, na verdade, os fenômenos meteorológicos, eles obedecem um escoamento padrão, que é o É sempre da natural. mesma forma. Isso. Entendi. Ele pode se deslocar zonalmente, que a gente chama, ou seja, ele vem ali vamos supor que vem ali da fronteira oeste de Uruguaiana e vai aqui pela Pelotas e vai embora para o oceano. Ou meridionalmente, quando a gente fala que é de norte, que é de sul para norte. Mas a tendência é sempre ir para o oceano. Por isso que existe o termo mar puxa. Na verdade, a natureza ela está acompanhando o que é natural dela. Entendi. Porque sempre, né, Marcos? Eu era pequena e aí o céu ficava assim escuro, aquela coisa toda, e o pessoal dizia: não, não vai acontecer nada porque o mar puxa. Daqui a pouco ficava aquela coisa, parecia realmente que o mar tinha levado a tempestade embora e não acontecia nada. Mas é em função disso, então, desse deslocamento que acontece. Isso. Quando falamos puramente do deslocamento, é porque a tendência é sempre se deslocar de oeste para leste. E também, Renata, tem um fator interessante. Você pode observar isso que você falou das tempestades, que às vezes se espera muito em região que está na beira do mar e não acontece nada. Se você observar também, isso acontece com a temperatura. Nas cidades litorâneas ou próximas do litoral, não existe existe um equilíbrio. A água ela é um termorregulador, ou seja, ela regula
as condições atmosféricas locais. Uhum. Então, no inverno e no verão, a temperatura não oscila tanto, oscila, mas não drasticamente. Uhum. Por exemplo, a temperatura em Pelotas, em Rio Grande, não vai ter uma oscilação tão brusca quanto teria, por exemplo, lá em Santa Rosa, em Santa Maria. E em relação à chuva, também auxilia, porque como é um termorregulador, então ela pode frear as tempestades, né? Como pode, dependendo da situação, aumentar. Isso tudo varia de caso a caso. Mas cidades próximas ao litoral, elas têm uma tendência de ter um tempo um pouco mais regulado do que no interior. Uhum. Entendi. Agora sim, vamos àquela expectativa. Amanhã, Marcos, como é que vai ser amanhã? Que hoje tá um baita do sol, tá quente. Diz que amanhã vem chuva, é verdade isso? Pois é, Renata, para você ver mais uma vez sobre o Rio Grande do Sul, acabamos de falar sobre os raios, olha como o tempo aqui é uma coisa espetacular. Vamos sair de um dia, aí o sol aparecendo entre nuvens, eu não sei como é que tá aí em Rio Grande, no Tá Cassino, sim, tá mas bonito. como é que tá? Como é que tá? Tá sol, tá quente, hoje tá bonito. Aqui em Pelotas, o sol ele está aparecendo entre muitas nuvens, deu uma garoa de manhã, está ventando bastante, mas o dia está bonito. Tá. Agora, olha só que espetacular, estamos saindo de um dia de sol com nuvens para 2 dias de muita tempestade. É mesmo? Vem chuva aí. Vem chuva e vem o que as pessoas gostam de falar de pacote completo. Como é que é isso, E vai vir Marquinhos? muito raio, e vai vir raio, Renata, e vai vir granizo, e vem chuva pesada. Vamos ter problemas aí, certamente teremos problemas com alagamento, porque uma coisa, Renata, é você ter 50 milímetros chovendo em 3 dias. Certo. E outra coisa bem diferente é você ter 50 milímetros chovendo em algumas horas. Uhum. Isso é um valor para a gente ter uma noção. Espera-se muito mais chuva do que isso entre amanhã e quarta-feira. Todo dia, de madrugada, como é que vai ser isso? O que a gente pode esperar? Granizo, temporal, fotos, raios, essas coisas todas? Renata, a expectativa é que o tempo comece a mudar entre a madrugada de terça-feira, próxima madrugada, e o período da manhã. Aqui para a nossa região, Pelotas, Rio Grande, Canguçu, São Lourenço, já devemos ter aí amanhã pela manhã ou durante a madrugada trovoadas e chuva, mas vai ser no período da tarde que vai apertar, aí a chuva vem mais pesada. Amanhã é chuva de frente quente, que a gente chama, e na quarta-feira é chuva de frente fria. Meu Deus, qual é a diferença? A frente quente, o que acontece? Nós estamos agora na primavera, saindo do inverno. Tá. Então, você concorda comigo que temos um ambiente muito frio ainda. Né? A superfície está fria. Certo. Então, tem entrada de ar tropical. Vem o vento lá da região dos trópicos, que é um vento quente e úmido, e esse vento ele vem, encontra esse ambiente mais frio aqui do Rio Grande do Sul e começa a formar nuvens. Certo. E começa a desenvolver essas tempestades. Isso seria a frente quente. É a chuva formada por ar quente, mas é o encontro do ar quente com o ar frio. Tá. Na quarta-feira é a frente fria. Como é isso? O ar frio ele predomina sobre o ar quente. Então, basicamente, os dois formam tempestade, formam chuva, mas a diferença é que a chuva de amanhã é formada pela frente quente, pelo ar tropical que está chegando, e a chuva de quarta-feira é pelo ar frio que está avançando. E quando a gente fala em frente fria, a gente está falando aí de chuva, porém, em seguida o tempo melhora. Tá. É uma boa notícia. É uma boa notícia, exatamente. Marquinhos, e vai baixar a temperatura vai continuar em elevação. Qual é a previsão para essa primavera? Renata, a tendência agora, como a gente está se aproximando da primavera astronômica, lembrando, é importante que você perguntou,
porque existe a primavera climática e a primavera astronômica. A primavera climática é o período de setembro, que é o mês que começa, outubro e novembro, é o trimestre. E a primavera astronômica é aquela que está marcada lá no calendário, 22 de setembro. E, se não me falha a memória, esse ano inicia às 16 horas e 21 minutos. Eu acredito que seja isso. Tá. Porque tem um horário, né? Tem o dia e o horário. Pois é, né? Isso. Então... Como é que é tudo se encaixando até chegar neste momento? E é realmente assim, Marquinhos? Naquele período em diante, muda realmente a atmosfera e é primavera? Não, Renata, não é. Não é porque a natureza, ela não obedece fronteiras, ela não obedece horários, e ela, às vezes, não obedece nem mesmo a própria estação. A gente, em alguns momentos, nós não nos queixamos que está fazendo frio no verão, que está fazendo calor no inverno. Sim. Então, a natureza, ela é soberana, mas existem as estações. Quando a gente fala na primavera, a gente está falando que o hemisfério sul vai estar recebendo a mesma quantidade de radiação solar que o hemisfério norte. Por isso que a gente chama equinócio. Esse termo significa mesma quantidade de luz. Certo. Então, a tendência é da temperatura se elevar. Porque nós estamos agora indo da primavera. Quando chegarmos na primavera, você vai perceber que os dias eles vão aumentando cada vez mais até chegarmos no verão. Ou seja, estamos recebendo a maior quantidade de radiação. Por estarmos recebendo mais radiação solar, a temperatura ela começa a subir. Ela tem uma tendência de aumentar. Porém, como eu te disse, o período da primavera ele é de transição, ele é caótico. Nós temos dias frios de inverno, nós temos dias quentes de verão, secos e úmidos. Tem de tudo um pouco, mas a tendência é de elevação da temperatura. Entendi. Marcos, e é possível a gente saber hoje, né? Estamos em setembro, como é que vai ser o verão? Se vai ser aquele verão quente, como sempre foi, se vai ser seco, se vai ser com chuva. A gente tem como ter uma previsão ou ainda não? Isso aí é para quem gosta do verão, né, Marcos? Estou me adiantando aos fatos. O verão, Renata, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, ele costuma ser seco. Seco e quente. Ah, mas o verão passado choveu bastante, não foi tão quente assim. Mas quando a gente pega e resgata também o inverno, a gente vê que o inverno também não foi tão chuvoso. Então, eu sempre digo que a natureza ela se compensa. Quando falta, quando deveria ter, ele vai acabar sobrando onde deveria não ter. Então, é bem assim que acontece. Porque ela busca o equilíbrio. A natureza ela está sempre buscando o seu estado de equilíbrio. A tendência é que para esse verão a gente tenha chuvas abaixo da média, que a gente chama de normal climatológica. Então, a gente vai ter um verão seco, mas não é seco de ter 0 milímetro. Entendi. É seco de ter pouca chuva. E pararmos para observar, Pelotas, Rio Grande, a nossa região não fica de janeiro até março sem cair uma gota. Sempre chove, mas chove menos. Então, a tendência é termos um verão com pouca chuva, o que é o normal da estação, e temperaturas altas. Vamos ter temperatura acima da média, vamos ter um verão um pouquinho mais quentinho esse ano, Renata. É mesmo? Ah, não é por nada, né? Eu prefiro o inverno, mas para quem gosta... Renata, pensa comigo. Nós temos aí, praticamente 8 meses de frio ou temperatura baixa. Um verãozinho, Renata. Dá um verãozinho pro Marco Jean, Renata. A gente precisa. Verãozinho, né? Isso aí. Marquinhos, assim, agora chegando ao final da nossa entrevista, nos diz aí qual é o recado da Mansão Celestial para nós. O recado da Mansão Celestial, Renata, para amanhã e quarta é de tempestade, só que a partir de quinta-feira o tempo já começa a melhorar. O risco de tempestade na quarta-feira à noite ele já passa. Entendi. De quinta-feira em diante, a gente ainda espera um tempo mais nublado,
mas já melhorando. Pelo menos tempestade não tem. Entendi. O nosso amigo Pedrão, São Pedro, que é a nossa divindade, ele sempre olha por nós, sempre manda muitas bênçãos. E o Thor e a Elsa, aquela coisa, né? A Elsa, ela equilibra tudo ali, ela bota ordem, os dois, Renata, e eles obedecem. Tá certo. E o Thor é aquela coisa, ele gosta de bagunça, ele gosta de arrastar os móveis, ele gosta de tirar foto, a gente vê muito isso. A gente vê. E o vento? Vem vento também? Oi? Vem um ventinho aí para dar uma mexida nas árvores? Ah, os ventiladores celestiais sempre tem, né, Renata? Tá ligado. Sempre tem. Você pode perceber que, se você notar, já está ventando. Tá, é verdade. Esse vento é o nordestão. Ele vem, eu aprendi quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Esse termo nordestão é muito de vocês aqui, né? Ah, é? Isso. Por que nordestão? Porque ele vem do quadrante norte-nordeste. Esse vento, ele vem quente e úmido. Tá. É esse vento, Renata, que vai se intensificar e vai formar a nossa frente quente. Entendi. Para amanhã e para quarta-feira, temos a frente fria, que daí é um vento que vem lá de sul, é um vento frio e seco. Para esse vento que já está começando, a tendência dele é aumentar, Renata. Entendi. Então, assim, ó, noite de hoje, madrugada de terça, todo dia de terça, todo dia de quarta, muito vento. Espera-se rajadas variando de 60 a 70 km por hora. Agora, soma esse vento com chuva, raio, granizo. Ui! Vai ser tenso, então. Vai ser do balacobaco, Renata, mas vai melhorar. Vai passar. Vai passar quinta-feira, vamos ter aí uma melhora no tempo, então. Na quarta-feira à noite, as pessoas já vão, os princesos e as princesas que vão nos ouvir, eles já vão poder dormir tranquilamente. Mas, principalmente de terça para quarta, vai ser complicado, porque realmente vem tudo aquilo que as pessoas têm medo e têm trauma, que é vento, granizo, raio, muita chuva. Rio Grande, que está no nível do mar e muitos locais abaixo do nível do mar, muitas ruas despreparadas para receber grandes volumes. Sim, né? É verdade. É muito complicado, então vamos ficar atento, Renata, mas vai melhorar. Vai melhorar. Querido, muito obrigada pela tua entrevista, te desejo, sim, muito sucesso na tua vida. Eu agradeço. E deixa aí, como é que é a tua página para a gente continuar te seguindo? Ah, Renata, por favor. O meu perfil pessoal é Marco Jean, então quem digitar Marco Jean já vai achar. Tá. A minha página no Facebook, onde eu coloco o TikTok lá. Não é TikTok, mas é o TikTok ali da mansão. É o TikTok. É marcojean.meteorologia. Então, digitou isso, já vai aparecer. E o meu Instagram, marcosjean.5. Quem quiser me seguir, eu vou ficar muito grato. E de antemão, Renata, já gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço da gente estar falando um pouquinho sobre meteorologia, que é tão importante, mas que, ao mesmo tempo, é uma ciência um pouco desconhecida. E você dando a oportunidade da gente levar essa mensagem é muito bacana, eu te agradeço. E aos princesos e às princesas, eu gostaria de aproveitar o espaço para pedir desculpa, porque nem sempre eu consigo interagir com as pessoas quando eu posto o TikTok lá na página. Tá Mas certo. eu leio. Gente, vocês que vão ver a entrevista depois, eu leio o que vocês publicam e eu gosto muito. Continuem interagindo comigo, agradeço pelo carinho e vocês, sempre que precisarem, pode ter certeza que o Marco Jean vai estar ali. Não importa a hora, estaremos ali. Coisa boa. Então tá, querido, sucesso para ti, tudo de bom e obrigada.